Qual a importância das crenças na criação da nossa realidade? Vamos falar um pouquinho sobre crenças, esse assunto tão importante, já que tem estrita relação com a criação da realidade criada por nós. Meu nome é Cíntia Rodrigues da Silva, sou a idealizadora do Instituto Graal e vamos falar um pouquinho sobre como é formado esse sistema de crenças. A cada nova existência, apesar de já virmos com um campo de informação, um campo magnético de informação de vidas passadas, que está inclusive no nosso DNA, podemos dizer que somos como uma folha de papel em branco. A cada nova informação que a gente recebe, imaginem que seja um traço nesse papel. Quando atingimos uma certa idade, já somos capazes de filtrar essas informações, de forma que temos mais clareza sobre o que realmente acreditamos. Mas perceba que esses filtros também são criados de acordo com as crenças que recebemos. Então aí nós temos dois pontos importantes. Primeiro, a influência significativa do ambiente em que vivemos. Afinal, quem implanta essas crenças na nossa mente são os nossos pais, os nossos familiares, um professor, um vizinho, as pessoas próximas a nós. Inclusive a própria mídia, uma televisão, um som, tudo isso é implantado na nossa mente. Esse é um ponto. As nossas crenças são baseadas no que implantam em nós. Outro ponto importante é que geralmente os primeiros traumas que nós temos remetem à nossa primeira infância. Os nossos maiores traumas geralmente têm a ver com mãe e pai. Por quê? Essas primeiras impressões, esses primeiros tracinhos riscados naquela folha de papel em branco são muito importantes. E geralmente quem risca esses primeiros tracinhos é a nossa mãe ou o nosso pai, as pessoas que estão ali mais próximas a nós. E um tracinho desses, mal interpretado, já que não temos filtros ainda, ele pode vir a ser um trauma muito profundo, que deve ser tratado. O fato é que as crenças são implantadas na nossa mente e elas podem não ter nada a ver com a verdade universal. No entanto, dificilmente somos levados a questionar as nossas crenças. E muitas vezes passamos uma vida inteira acreditando que elas são verdadeiras. Mesmo que estejamos criando uma realidade com dor e sofrimento, porque a realidade é baseada nas nossas crenças. Mesmo assim, não percebemos, não paramos para pensar que podemos ter crenças equivocadas. Por isso estamos criando uma realidade com tantos desafios, com tanto sofrimento. Infelizmente, a elite mundial do nosso planeta não incentiva esses questionamentos. Muito pelo contrário, não somos ensinados a, por exemplo, gostar de filosofia, ou o que são terapias holísticas, ou estudar mecânica quântica, porque quanto mais limitados somos, melhor para essa elite mundial. Então, não é interessante para eles que a gente expanda a nossa mente e que questionemos crenças, que pratiquemos o autoconhecimento, porque, na verdade, o autoconhecimento é fundamental para que a gente consiga nos empoderarmos, ter um poder. E justamente o que eles não querem é isso, que tenhamos poder sobre nós mesmos. Mas temos uma essência divina, que eu costumo chamar de ser de luz. E essa essência, ela sempre nos guia para o caminho da verdade, para o caminho correto, da felicidade. E sempre age de acordo com as leis universais, mas respeitando as nossas crenças e principalmente o nosso livre-arbítrio. A vida da maioria das pessoas desse planeta é marcada por muitas dificuldades, por muito sofrimento. E isso porque
as pessoas aprenderam a fazer desse jeito. As crenças implantadas nelas, desde ali do nascimento, que moldam a realidade delas. Então, se elas estão no sofrimento, é devido às crenças que elas possuem, as crenças que foram instaladas em sua mente. Estamos inseridos em um mundo de dualidades. Então, as crenças que foram instaladas em nós geralmente são negativas, porque esse planeta ainda vibra mais no negativo do que no positivo. Então, é por isso que a humanidade ainda cria tantos sofrimentos, porque no próprio inconsciente coletivo da humanidade ainda existe esta vibração na polaridade negativa, ou seja, na miséria, na doença, na dor, no sofrimento, enfim. Para exemplificar o que chamamos de crenças, vamos imaginar um robô, cujas ações são totalmente determinadas de acordo com as informações que foram implantadas no seu banco de dados. Podemos dizer que esse robô foi criado para exteriorizar o seu pacote de informação. Se ele possuísse sentimentos, bastaria que a gente substituísse uma informação de tristeza por uma de alegria. Daí seríamos capazes de presenciar um sorriso no rosto desse robô. Assim somos nós, com as nossas crenças, que são informações implantadas na nossa mente, no nosso campo de informação. A diferença é que essa máquina humana, diferente dos robôs, possui um ser de luz. E ele está sempre nos guiando. Mas, como eu já disse, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio e o nosso sistema de crenças. Ou seja, respeitando a programação implantada em nós. Gente, antes que eu esqueça, deixa eu falar que lá no site institutograu.com tem vários artigos como esse, que eu estou colocando em vídeo para vocês agora, tá? Então dá um pulinho lá e vocês vão ver não só os artigos, como também os serviços, como o jogo da jornada, as técnicas da Trindade, e vale a pena dar uma conferida. Mas vamos lá. Mencionar que as crenças criam a nossa realidade é o mesmo que dizer que a vida manifesta a programação inserida em cada ser. Quando alteramos essa programação, alteramos também a manifestação, ou seja, a realidade que nós criamos. Então, alteramos as crenças, alteramos a programação. E assim como no fictício robô mencionado, é totalmente possível alterarmos alguma informação, algum trauma. Né? Então, se a pessoa tem ali um trauma ou uma informação de sofrimento ou de tristeza, nós podemos trocar essa informação por uma outra, para daí ela manifestar uma realidade diferente. Nosso ser de luz, ele só vai conseguir se manifestar totalmente quando o nosso sistema de crenças for baseado em crenças verdadeiras, em informações coerentes com a verdade universal, ou seja, condizentes com a nossa verdadeira essência. Quanto mais dor e sofrimentos instalados no pacote de informação, né, nas crenças das pessoas, menos o ser de luz consegue atuar na nossa vida. Né? Então, quanto mais limpa for essas crenças, quanto mais de acordo com a verdade, mais o ser de luz consegue se manifestar com todos os seus valores e virtudes e nos ajudar a criar uma realidade mais feliz e livre de sofrimentos. A questão é que geralmente as pessoas não querem mudar a sua programação, porque isso é dolorido. O ego não gosta do desconhecido. Para ele é confortável manter sempre as mesmas crenças, sempre os mesmos padrões de comportamento. Geralmente nós temos medo do desconhecido, então é mais fácil
ficar com aquelas crenças, mesmo porque não queremos aceitar que estamos errados, né? O ego não aceita estar errado, ele quer sempre estar certo. Sem contar o fato que a maioria das pessoas sequer percebem que estão programadas. Elas às vezes passam uma vida inteira seguindo aquele mesmo padrão de comportamento ensinado pelos seus pais, e, enfim, sem sequer perceber que estão apenas rodando uma programação lá da infância, porque a maioria vive no automatismo. Quando a gente toma consciência de que somos nós que criamos a nossa realidade de acordo com as crenças que nós possuímos, fica mais fácil de praticar o autoconhecimento e descobrir crenças limitantes, crenças distorcidas e, consequentemente, desenvolvemos crenças fortalecedoras, crenças positivas e, principalmente, crenças verdadeiras, que ressoam com a nossa essência divina. Sempre que o nosso pacote de informação estiver em condições de gerar uma energia ressoante com o nosso ser de luz, podemos dar um passo rumo à nossa jornada evolutiva, ao nosso crescimento pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre como é formado o sistema de crenças e a importância desse sistema estar baseado em pesquisas, em fatos verídicos, para que gere uma energia, né, que realmente vai ressoar com a verdade divina, com o nosso ser de luz, e dessa forma nós entramos no fluxo da vida, né, e conseguimos criar uma realidade mais feliz, mais leve, mais condizente com quem verdadeiramente somos, seres de luz.